bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez na tua presença, sentindo, Senhor, a segurança de que o Senhor tem o controle, tem o domínio de todas as coisas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, se houver da minha parte algum equívoco para falar ou me expressar, que o Senhor complete no coração dos meus irmãos toda a porção separada para eles nesta manhã. Em nome de Jesus, complete essa palavra no coração deles, me deixe ser útil na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos e queridas, sejam todos bem-vindos à nossa devocional de todos os dias. É muito bom ter vocês aqui. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu entendimento. Hoje eu venho falar sobre incertezas, o quanto a nossa vida é incerta, né? Nós não temos garantias, nós estamos neste mundo sem garantias. E como a gente gosta de certezas, né? A gente gosta de saber tudo nos mínimos detalhes. Tinha até um personagem na TV que falava assim, que gostava das coisas nos mínimos detalhes. É muito ruim quando a gente não sabe de tudo, né? Não tem certeza das coisas. O lugar de incerteza, ele é um lugar de muita angústia, de muita aflição, de medo, de ansiedade. E hoje eu fiquei pensando, quais foram os personagens da Bíblia que tiveram, assim, incertezas na vida deles? Eu fiquei pensando, me veio na cabeça Abraão, Noé, Ruth, mas daí eu falei, gente, todos enfrentaram incertezas. Todos. E aí, se eu fosse colocar aqui todos e falar sobre a incerteza de todos os personagens da Bíblia, todas as pessoas que têm as suas vidas descritas aqui na Bíblia, todos em algum momento não, na maioria da sua jornada, tiveram incertezas. Você imagina, Abraão tinha construído uma vida, né? E aí, ali naquela cidade, e aí com a família, e Deus manda ele dar não dá mapa, não dá direção, só fala, levanta e sai. Você não tem certeza, mas você tem a minha presença, que vai com você. Noé, quando é meio louco quando a gente começa a pensar na vida de Noé, né? Que coisa assim, que coisa mais louca, né? As pessoas não entendiam e Noé foi exposto, né? Até a sua, como é que fala? A sua sanidade mental era questionada, porque que coisa mais maluca era aquela. E Noé também foi lançado num projeto de total incerteza. Você vê que quando ele entra na arca, ele só sabe aonde ele está entrando. Ele só conhece onde o pé dele está entrando. Mas ele não tem ideia de onde essa arca vai parar. Ele não tem noção de qual parte do mundo ele vai parar quando terminar tudo. E os dias dentro da arca eram dias difíceis, né? Foram dias escuros, de chuva. Eu imagino, eu tenho muito problema com cheiro, assim. Tem cheiro que me dá dor de cabeça, eu tenho até ânsia de vômito com um tipo de cheiro. Imagina dentro de uma arca, um baú fechado, né? Que eu fico pensando, ficar ali, quantas vezes Noé quis sair, né? Quis que a arca parasse para ele descer, mas ele só tinha a certeza de onde os pés dele estavam fixados, que era naquela arca. Ruth, quando ela decide ir com Noemi, ela estava indo para uma cidade que ela não tinha nenhuma garantia. Ela faz uma aliança com Noemi. Ela olha para Noemi e fala assim, teu Deus é o meu Deus. Isso, quando ela afirma o teu Deus, quando ela declara isso, onde você for eu vou. O teu Deus é o meu Deus, isso é uma aliança que ela está fazendo com Noemi. Uma aliança sem nenhuma garantia. Qual área da sua vida hoje que você está completamente inseguro? Existe um trabalho
a ser feito neste lugar, em sua vida, que tem total conectividade, conectividade, de onde surge essa palavra, gente? Tem total conexão com o que você vai viver no futuro. Então, essa parte de Provérbios, vocês falam assim, confia no Senhor. E não se apoie no seu entendimento. Tem versões que falam, não se estribes no próprio entendimento. Estribo é para quem não conhece, é uma parte que tem no arreio que coloca no cavalo para você colocar o pé e subir. Se esse estribo não tiver, se ele não tiver seguro, você pode cair. Quando você coloca o pé para subir no cavalo, você vai cair, pode se ferir, pode se machucar. Então, o estribo é uma surpresa. Tem estribos bons, mas nem sempre é uma garantia de que você não vai cair do cavalo. Pode ser que você suba no cavalo, o estribo esteja bom, mas pode ser que você caia. Você não tem segurança nenhuma, você não tem nenhuma garantia que você não vai cair do cavalo. E quando a palavra de Deus fala pra gente confiar no Senhor, de todo o nosso coração, fala assim, confia de todo o coração. Ele é seu Criador, Ele é seu Pai, seu Redentor. Aí não se apoie no seu entendimento. Não é que o seu entendimento é ruim. Tem pessoas que às vezes lê esse texto e falam, porque eu não entendo certas coisas. O entendimento nem sempre é pecado, o que você está entendendo sobre aquilo. Nem sempre é errado. Muitas vezes você tem um entendimento corretíssimo sobre as coisas que você está vivendo. Você tem uma clareza de entendimento. Mas você não vê tudo. Por você só ver uma parte, porque você só vê aquilo que os seus olhos enxergam, ou que você sente ali, que você ouve, que você sente o cheiro, que você tem percepções na sua alma, mas você não consegue ter a visão geral de todas as coisas. Quem tem é Deus. Então, quando esse texto fala assim, confia no Senhor, entrega o controle. Porque sabe essa incerteza que está na sua vida, que você não tem garantia nenhuma? Não é incerteza para Deus. A incerteza que hoje está tirando o seu sono, está enchendo seu coração de ansiedade, de medo, essa incerteza, ela não é uma incerteza de Deus, não é uma insegurança de Deus, ela é só sua. Então, às vezes, você está vivendo uma realidade onde você tem um entendimento correto das coisas que você está vivendo. Só que por mais que o seu entendimento seja o entendimento certo, você não está tendo o entendimento errado. Tipo, eu estou entendendo direitinho o que está acontecendo. A Bíblia diz para você não se apoiar nesse entendimento, porque você só está vendo uma parte do todo. Então, se existe um todo, existe um Deus para você confiar de todo o seu coração. Porque o Deus que você confia de todo o seu coração, Ele conhece o todo de toda a sua história. Então, quando a Bíblia diz para você confiar de todo o coração, é você pegar toda a sua incerteza, que você não tem garantia nenhuma, e entregar para Deus. Só que presta atenção numa coisa. O próximo passo que Deus tem para dar para a sua vida, ele só vai surgir se você concluir o primeiro passo. Então, se você hoje, eu quero trazer uma visão prática desse texto. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu entendimento. Porque o seu entendimento nem sempre é ruim, mas ele é limitado. Ele é limitado. Então, uma solução prática para hoje, que eu estava orando e lendo aqui a palavra de Deus, é que a fé, ela não te traz uma previsão. Ela não traz para você como que fala? Ela te traz dependência. A fé não é prever o que vai acontecer. A fé é você depender apesar do que você está vivendo. E a revelação do próximo passo, o próximo passo ele só vai surgir se você for fiel no passo que você está dando agora. Você tem incertezas, você tem insegurança, mas Deus tem fidelidade e tem presença. Quando ele vai e fala para Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar, ele estava lançando um futuro incerto, mas estava garantindo a presença.
Eu irei na sua frente. O futuro, quando você chegar, já tem porta aberta, já tem conexão, já tem pessoas, já tem promessa. Só faz hoje. O que hoje está deixando o seu coração inseguro? Qual é a maior incerteza que você está hoje? Vamos de forma prática olhar para a sua incerteza? Se você tiver com papel aí, com uma caneta, quiser anotar, anote a data, anote o dia, a data, anote o horário e escreva qual é a sua incerteza hoje. O que tá te dando incerteza? Bom dia, meu irmão amado. Te amo. Beijo, obrigada pela presença, Misael. Um cheiro. Te amo. É verdade. Minha mãe falava desse jeito mesmo. A nossa mãezinha, né? Graças a Deus. E nos ensinou o caminho da verdade. E hoje, eu tô aqui nessa live. Minha mãe sempre ensinou isso pra gente, né? Essa entrega, essa confiança nesse Deus. E aí eu tô aqui nessa live hoje para olhar de forma prática para sua incerteza. Essa incerteza que tá no seu coração hoje, escreve. Agora você olha para o que você tá incerto. O que tá te deixando inseguro? Olha para essa insegurança que você escreveu e fala: esse é o passo que eu estou hoje. O que depende de mim? O que depende de mim? Olhando para essa insegurança, o que depende de mim para fazer? Eu posso ser sincero para vocês? Tem dia que eu olho para as minhas incertezas. Eu não tenho garantia nenhuma, não tenho mapa, não tenho previsão. E quando a angústia bate, quando o desespero bate, eu me ajoelho no chão. E eu já falei isso pra vocês muitas vezes, eu já contei isso pra vocês que eu tenho um cachorro, o nome dele é Thor. Ele agora, eu tô aqui na live falando com vocês, ele tá lá longe. Mas se eu me ajoelhar aqui agora, eu não preciso chamar ele. Se eu me ajoelhar aqui agora pra orar, ele vem deitar no meu pé. E ele só levanta depois que eu levantar. O meu cachorro, eu sei que eu tô dando um exemplo de um animal, mas ele me dá tanta certeza de que a presença de Deus é o melhor lugar que eu tenho para ficar na minha incerteza, na minha insegurança, na minha angústia. Porque eu não preciso fazer barulho, mas ele tem uma percepção de quando eu me ajoelho para orar. Eu já fiquei mais de uma hora orando e ele fica grudado, deitado nos meus pés e só sai quando eu paro de orar. Um animal que não tem raciocínio, ele sente isso. E é diferente, a forma como que ele me procura quando eu vou orar é diferente como todas as vezes que ele chega perto de mim. É algo assim que eu vejo sobrenatural. Que a presença de Deus, ir para a presença dele é o lugar que eu preciso ir. Tem dias aqui que eu tô aqui em casa que me bate assim uma angústia. Uma incerteza de futuro, me dá um peso no peito, eu escorrego pro chão e começo a orar. Aí meu cachorro, ele pode estar em qualquer canto da casa. Quando ele percebe que eu estou ajoelhando para orar, ele vem ficar. Porque é um lugar de segurança, é um lugar que eu estou protegida, é um lugar que eu estou guardada. Hoje, quando eu for orar agora de manhã, eu vou colocar nos meus stories, eu vou tirar uma foto para vocês verem o que acontece quando eu me ajoelho para orar. Isso para mim é uma revelação do quanto a presença, quanto eu escolho na minha incerteza, na minha angústia, quando eu escolho orar. Às vezes eu não oro, gente, às vezes eu só ajoelho e fico ali, chorando, ou na presença eu tô aqui com meu coração incerto. Então, olha para sua incerteza e faça tudo o que você precisa fazer, o que depender de você fazer nesse passo, faça. E o que não depende, você entrega. E ao entregar essa sua insegurança, você fala: Senhor, o que eu entendo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Agora, eu ainda estou angustiada. Eu entrego essa angústia porque eu não tenho poder sobre a minha angústia. Eu não tenho condições de tirar essa angústia do meu peito sozinho. Eu preciso da tua força, porque a minha força já acabou. Eu queria trazer para você uma palavra hoje de incentivo,
de que as incertezas que todos os nossos irmãos da Bíblia tiveram e que nós temos, ela não é uma punição, não é Deus querendo mostrar superioridade conosco. Pelo contrário, a incerteza e a insegurança é um convite de Deus para a intimidade. Sabe para quê? Ele quer ser conhecido por você. Porque quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai entregar o que te é mais precioso, o que te é mais caro. Então, a insegurança, a incerteza também não é falta de planejamento de Deus. Deus fala, você vai ficar aí nesse lugar porque eu preciso planejar, eu preciso construir seu futuro. Já está pronto, gente. A incerteza não é uma incerteza de Deus. A incerteza ela é apenas, ela é humana. Porque a incerteza é um convite para a intimidade. Porque quando você descobre que a incerteza do seu coração é um convite para ir para a presença de Deus, que Deus quer que você esteja conectado com Ele, porque é Ele que vai endireitar o seu caminho. Existe um caminho nesse seu deserto que só pode ser feito através da intimidade. Porque na intimidade, Deus revela quem Ele é. E você não vai olhar para a sua insegurança sem ter a percepção de que Deus é maior do que a sua insegurança. Porque você chegou perto. Quanto mais perto de Deus você chega, mais você vê a grandeza dele, mais você participa do poder dele, mais você entende que o seu poder não é, que a sua insegurança não é difícil para Deus, que o seu impossível não é difícil para Deus, que a sua insegurança não é uma insegurança de Deus. A insegurança que nós temos na nossa vida, a incerteza de futuro, é um convite para a intimidade. É um convite para conversarmos com Ele, para conhecermos Ele, para não andarmos desesperados como o mundo anda. O mundo está longe de Deus. Quanto mais longe de Deus, menor é a percepção do poder que Deus tem para ser derramado e revelado na vida da pessoa. Agora, nós que somos Igreja de Cristo, passamos pelas mesmas incertezas e angústias que o mundo passa, mas elas produzem em nós intimidade. A gente sabe que a nossa maior dor é o nosso maior chamado, porque na nossa maior dor, na nossa maior frustração, na nossa maior decepção, nós somos convidados a conhecê-lo de perto. E ao conhecer, a gente troca de peso. A gente recebe o peso que Jesus põe nos nossos ombros, que é manso, que é suave, que é leve. Deus tem uma jornada leve, tá pesado porque você tá andando sozinho. Tá fazendo com a força do seu braço. Você tá lutando com o entendimento que você tem. Provérbios 3:6. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Às vezes nós ficamos olhando, culpando pessoas. Se fulano não tivesse feito isso, se meu marido não tivesse feito isso, se a minha esposa, se meu filho não tivesse, se fulano, se não tivesse feito, fica ali vivendo nas possibilidades, e a possibilidade é um laço para te aprisionar num vazio de alma. Deus não te chama para viver de possibilidades. Ele te chama para viver de intimidade. Quanto mais doer, quanto mais desesperador, mais você se aproxima, se ajoelha e se rende e fala, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? O que depende de mim? Eu quero ir para o próximo passo. Noé, se você for ver, ele estava na arca. Mas ele não ficou ali, quando parar, a arca parar, deve ter parado de chover, aí a gente vai sentindo que a arca vai parando, né? Aí quando a água... Não, Noé ficou ali fazendo testes, trabalhando no passo que ele estava. Mandou ali um corvo, depois mandou um pombo, para poder ver se já tinha... A água tinha baixado. Noé não parou de fazer a parte que cabia a ele, usando os métodos que ele conhecia, a estratégia que ele conhecia. Não foi falta de fé. Noé pegar e mandar essa ave para ver se a árvore tinha baixado. Ele estava fazendo o que ele podia fazer na condição que ele tinha, na realidade que ele tinha. Não fala que quando chegava sem nenhum galho
na boca. Não fala que Noé falava, mas essa água não baixa, eu quero sair logo daqui. Certo, era desesperador mesmo ficar naquele lugar. Mas não fala que Noé desistiu, ele continuou enviando a ave. Aí chega uma ave com um galinho na boca. Aí fala, baixou, mas ainda a gente não pode descer da arca ainda. A água ainda tá aqui. Mas que bom, já baixou. E quando ele manda a ave, que a ave não volta mais, ele fala, agora é o momento. Sabe, essa sua insegurança de futuro que você tem, eu sei que é desesperador. Mas é um convite que Deus está te fazendo para a intimidade. E a sua maior dor, olha para ela como um chamado de Deus para ser portador da revelação da glória de Deus na terra. E sabe para que a glória de Deus quer se manifestar e ser derramada na terra? Para salvar a humanidade. Tem tanta gente que passa exatamente pelo que você está passando e não tem ideia do que fazer. É um coração totalmente sem esperança, uma vida sem esperança. E uma vida sem esperança não dá valor para a própria vida, porque não sente que tem valor. Mas você que se diz igreja de Cristo, você sabe que o seu valor tem medidas na cruz do Calvário. E você é um portador de esperança. A sua dor é o seu chamado. Porque você vai sair deste lugar levando muitas pessoas a superarem suas próprias mazelas. Porque você vai por um caminho de milagres. Você vai pelo caminho no deserto. Você vai ser suprido pela água que foi transformada em fonte no ermo, onde não tinha nem ideia de que ali poderia ter água. Vai ter sustento para você. Mas faça tudo o que você precisa fazer neste passo que você está agora. Porque o próximo passo que você precisa dar na sua vida, ele só vai ser revelado depois que você fizer tudo o que você precisa fazer neste lugar que você estiver. E coloca assim, agora, nessa manhã, de forma prática, toda essa sua insegurança na presença de Deus e diz, Senhor, aqui está minha insegurança. Sabe que quando você entrega a insegurança para Deus, você está entregando o controle. Você tá dizendo para Deus, eu estou pronto para continuar com a minha incerteza, mas confiando que a fidelidade da tua presença é uma realidade que eu vou experimentar todos os dias. Noé entrou na arca sem mapa, sem direção. Abraão obedeceu também sem direção. Ruth estava indo com uma idosa, gente. Alguém que futuramente ia depender completamente dela. Sem nenhuma garantia. Mas ela foi confiada na aliança, dizendo, não tenho garantia, mas eu tenho o Deus que você tem. Porque o seu Deus, Noemi, é o meu Deus. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Espírito Santo, o Senhor conhece o coração dos meus irmãos. O Senhor sabe qual é a insegurança que está tirando o sono, que está trazendo angústia. O Senhor sabe qual é a maior incerteza do coração dos meus irmãos nesta manhã. Espírito Santo, eu sei que o entendimento dos meus irmãos pode não estar equivocado. Pode ser que eles estejam olhando para a realidade de uma forma correta. Mas em nome de Jesus, Espírito Santo, revele o que eles precisam fazer neste lugar que estão hoje, para que o próximo passo seja iluminado, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. E ao iluminar os nossos pés, todo o nosso caminho será iluminado. E quem estiver perto vai poder ver essa luz e enxergar a esperança dessa graça maravilhosa que nos cura, que nos restaura, que nos coloca de pé, que nos salva. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abraça os meus irmãos e tira agora do peito todo o peso, toda angústia, toda ansiedade, todo medo e traz descanso. E que eles entreguem o controle. Se chegaram no limite, estão sem forças neste momento, que o Senhor Espírito Santo renove. Renove pensamento, renove força, renove entendimento. Dê para eles uma perspectiva diferente.
Porque o mundo não tem esperança, mas nós temos a tua presença. Nós temos a tua fidelidade. Nós temos misericórdia todas as manhãs. Nós temos o teu amor que nos ama, nos protege, nos guarda, nos guia e revela. Sempre revelará o próximo passo. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Só lembrando, você que é de Brasília, tem um curso de finanças no próximo sábado. Eu vou colocar o banner e o link para você se inscrever. Ainda dá tempo. E você pode fazer esse curso junto comigo, que eu vou estar lá também. Aí eu posso te dar um abraço e a gente faz junto esse curso aí de finanças. Ou se você não entende nada de finanças, ou se você entende tudo de finanças, mas está em dívida, tem um caminho, tem uma estratégia para você sair das suas dívidas, tá bom? Um beijo, cheiro. Até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.